Boa noite a todos. Então, mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui reunidos na nossa casa espírita, dando início a mais uma semana de atividades, da nossa oxigenação espiritual, nosso preparo para os dias que vêm por aí. Então, sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Como de praxe, norma da casa, pedimos a todos que desliguem os celulares, para que a gente possa, nesse momento aqui, entrar em sintonia com os trabalhos a serem aqui realizados na noite de hoje. Então, que a gente possa se concentrar aqui na palestra, no passe, acompanhar toda essa egrégora de luz que guia e orienta o nosso trabalho. Também pedindo àqueles que, porventura, na saída, para quem tiver necessidade, oferecer aquela carona solidária, porque o horário aqui é um pouco mais tarde, iluminação, local erro. Então, a quem puder oferecer uma carona àqueles que precisam, toda carona, toda ajuda sempre é bem-vinda. Todos que estão vindo também aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos e abraçados pelo GL. Então, nesse momento agora, que a gente possa sentar confortavelmente, respirando bem devagar, bem tranquilamente, que tenha o nosso preparo de meditação com a sua irmã Rusa para fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Boa noite. A nossa leitura hoje saiu a impaciência. A impaciência azeda a nossa vida, bloqueia nosso coração, estraga nosso fígado, não nos deixa contemplar as belezas ao nosso redor, não nos deixa sermos delicados com o próximo, leva-nos a grosserias e solidão. Aquele que tudo reclama acha que a vida é injusta com ele. Se conseguíssemos, nem que fosse por alguns momentos, nos entregarmos às belezas do Criador, a começar pela criação das criaturas. Se conseguíssemos, nem que fosse por alguns momentos, nos conectarmos com a essência do Criador, veríamos quanta coisa estamos perdendo com a nossa impaciência. Quanta coisa estamos deixando de viver. E por que e para que sentimos impaciência? Temos toda a eternidade para passo a passo sermos felizes. Por que a pressa? Por que azedar a nossa vida e a do outro? Podemos e devemos ter paciência para esperar e, na espera, apreciar a obra do Criador desse planeta lindo, o planeta azul, o planeta que foi criado para nos ensinar a amar. Amar a vida, amar o próximo, amar a natureza. E a impaciência não nos deixa apreciar e aprender a viver toda essa beleza. E dizemos, estou cansado. E eu pergunto, por que tanta pressa? Temos a eternidade. Assim seja. Nesse momento, então, vamos elevar nossos corações, pensamentos ao alto, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus divino e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez em uma noite de atividades, de estudo, de palestras. Pedimos a vós, a toda a espiritualidade superior, aos nossos mentores que nos acompanhem, que nos intuam, abençoem também o nosso palestrante e que possamos, das mensagens aqui proferidas, adicionarmos a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada, as nossas funções, a nossa jornada na vida diária. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria na noite de hoje, a gente recebe nossa irmã Janice, mais uma vez, seja bem-vinda, Janice, com o tema Tempo de Esperança. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria para os nossos corações nos unirmos em torno do Evangelho de Jesus. É isso que viemos fazer aqui na noite de hoje. Embora até alguns não saibam, mas vir a uma casa cristã
é vir beber dessa fonte fecunda e infinita do amor de Deus e que nos é trazido de uma forma mais literal na passagem do nosso querido Mestre Jesus pela terra e que nós recorremos como o Evangelho de Jesus. Na verdade, para muitos, falar de Evangelho é se reportar um livro. Para nós, espíritas, seria o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação, um dos 5 livros, o segundo. Mas, na verdade, o Evangelho de Jesus nem é de Jesus. O Evangelho de Jesus são as leis que nos regem. Leis que nos regem em todos os universos, nos multiversos, porque são as leis da vida. Então, quando nós nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, trazendo temas que vão abordar as leis que nos regem, nós estamos buscando sabedoria para a vida. Não é a leitura de um livro, não é a prática de um culto ou de um ritual, não é um hábito semanal de virmos à casa espírita ou a um templo religioso qualquer para escutar aquelas palavras que só nos servem no templo. Isso foi antes, quando passamos em outras religiões, quando ainda éramos muito incipientes, crianças espirituais, ainda bebês, que crianças ainda somos. Mas agora, já como crianças espirituais, nós temos que aflorar essa consciência de espíritos imortais para perceber que a falta dessa consciência sobre as leis que nos regem nos causam dor, nos levam ao sofrimento. Então, é do instinto humano que nós caminhemos em direção aos prazeres e evitemos as dores. É instintivo, né? O animal, quando ele pisa num lugar quente, ele tira imediatamente a pata. Então, ele evita o predador, ele sente o cheiro, ele já nasce e aprende rapidamente quais são os seus predadores. Tudo está no instinto de sobrevivência. Só que nós já passamos dessa fase. Não que nós não tenhamos instintos, porque eles nos ajudam na preservação da vida e estão em nós. Nós vamos agregando novas fases. Mas muitos de nós vivem ainda como se animais fôssemos. O que o animais faz? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Muitos de nós ainda vivem assim, evitando os predadores, ou seja, as dores, buscando os prazeres, saciar as vontades, e não se percebe que nós estamos aqui para muito mais. Nós aqui estamos para despertar virtudes e valores do ser humano por excelência. Os instintos vão estar em nós sempre, porque eles vão nos ajudar na sobrevivência, como eu falei. Eles vão nos dar a direção da busca pela preservação do corpo, para saciar a fome, alimentar o corpo. É um instinto que fala. Para a luta e fuga diante de uma situação difícil, é um instinto que fala. Só que muitos de nós, nesse momento, começam a viver um pouco nesse estágio mais primitivo. E por que eu digo isso? Eu tenho visto muitos pacientes que chegam, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, que chegam ao consultório nessa emoção do medo, principalmente pelo que está ocorrendo no sul do nosso país. Então, nós que vivemos aqui e que vivemos a tragédia de 2011, quando
vimos na televisão aquilo que lá está acontecendo, e quando escutamos que isso será rotina daqui para frente, as inundações, e nós vamos ver que muitos países já estão à frente, se preparando para essa nova realidade. Eu tenho visto muitos pacientes chegarem nessa emoção do medo, e ela é muito perigosa para nós. Porque quando nós estamos nessa emoção, o racional não funciona. O que funciona é esse sistema de proteção, onde nós vamos trabalhar no nosso cérebro reptiliano, dos instintos, jorrando no nosso organismo neurotransmissores, estressores do organismo, como cortisol e adrenalina. Então isso começa a nos prejudicar fisicamente, estressando vários órgãos, e aí cada um tem um órgão mais sensível, e é ali que vai começar a dar o sinal de que nós estamos nessa emoção. Então o medo, ele é uma emoção básica e muito necessária, porque nos protege. Vou atravessar uma rua sem medo, eu não olho para os lados e me ponho em risco. Então eu preciso ter medo de ser atropelada para eu tomar o cuidado. Então o medo nós não podemos deixar de tê-lo, mas ele é um sinalizador para que tenhamos atenção, né? Então olhar para isso que está acontecendo e ter medo que isso aconteça em outros lugares pode levar aos governantes a se precaver em outras cidades que possam ter o mesmo risco. E em nossas vidas também. O medo serve para que nós prestemos atenção. Mas quando nós vivemos nessa emoção o tempo inteiro, com medo de que algo aconteça, com medo de que isso aconteça conosco, com medo de perder isso ou aquilo, esse medo constante, ele é sinal de desconexão com o nosso divino, com a nossa conexão com o Pai. Então nós que temos a ferramenta da doutrina espírita, precisamos raciocinar em cima do conhecimento que já temos para trazer para o nosso dia a dia. Por isso que eu digo que o conhecimento das leis, que é o Evangelho, não é para a religião, ele é para a vida. Porque se eu sei que existe uma lei de causa e efeito, e que só vai me acontecer o que for bom, útil e justo, eu não preciso ter medo, eu preciso ter cuidados. Mas não esse medo, e se acontecer comigo? E se acontecer na nossa cidade? E se vier a tragédia de novo? E aí eu não vivo mais para construir, e sim para me defender, para estar nesse estágio de alerta o tempo inteiro, que não é produtivo, porque nesse estágio nós não avançamos, não evoluímos, a gente paralisa no medo e no ocorrido anteriormente. Então se eu fico vidrada ali nesses acontecimentos das enchentes e fico nesse medo, eu fico presa nesse acontecimento. Isso é bom? É útil? Não. Não me ajuda e não ajuda nenhum daqueles envolvidos. Então nós precisamos compreender como que as leis atuam em nós, para que a gente recupere a conexão com o Pai e tenhamos a segurança de nos colocar no mundo, recolhendo as nossas sementes e podendo escolher que sementes vamos plantar hoje para a colheita de amanhã. Porque nós já sabemos que não existem vítimas. Então, quando eu vejo as pessoas me dizendo, eu não estou conseguindo nem olhar a televisão, e eu pergunto, por quê? Não, porque eu fico muito afetado. Se nós estamos nos afetando muito pelo que está acontecendo, é porque nós não estamos vendo as leis atuarem, as leis divinas. Não é que nós, sabendo do que acontece, conhecendo a lei de causa e efeito, nós não vamos ter
misericórdia, empatia, compaixão. Uma vez eu conversava sobre isso, que nós não podemos nos afetar pelas coisas, porque senão nós não somos úteis, muito pelo contrário, nós atrapalhamos. Porque se eu estou ali vendo e eu começo a me afetar com aquilo que está acontecendo, meu Deus, coitados, eu começo a fazer uma sintonia negativa e mandar um desequilíbrio para esses irmãos que estão em desequilíbrio, porque estão vivendo naquele momento algo muito difícil e que precisam do nosso equilíbrio, do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa vibração de amor. Onde tem medo, não tem amor. Então, para ajudar, nós precisamos lembrar, quem já andou de avião, né? Quando a máscara do oxigênio cair, numa despressurização da aeronave, coloque primeiro em você, para que você possa ajudar ao outro. Se eu, ao me deparar com um fato de desespero do meu irmão, eu me desesperar também, eu não estou colocando a máscara em mim. E eu não consigo ajudar o outro porque eu vou estar no mesmo estado dele. Ah, Janice, mas como é que eu faço? Eu estou vendo ali crianças mortas, animais e tudo mais, e eu não vou me afetar? Se você compreender as leis que nos regem, você vai se afetar, mas não vai se desequilibrar. Você vai se afetar o suficiente para ajudar, para ir no seu armário pegar doação, para fazer uma doação financeira para entidades confiáveis, né? Não podemos fazer a qualquer preço, de qualquer jeito. Eu vou fazer aquilo que eu puder. Eu não posso ajudar nada material, eu vou orar. Eu vou ver aquela reportagem, vou emanar amor, equilíbrio. Eu vou mandar mensagens de esperança. Meu irmão, tudo passa. Isso também vai passar. Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que acreditar nessas leis que me regem. Por isso eu preciso estudá-las. Se nós acreditamos em Deus, temos que acreditar nos atributos de Deus. Será que Deus estava dormindo quando aquelas águas do Guaíba tomaram Porto Alegre e adjacências? Ele não sabia que estava acontecendo? Ele é onipresente, ele estava lá. Aliás, não existe fora de Deus. Tudo está em Deus. Ele estava lá. Nas águas que subiram. Ele ainda está. Ele está no desespero dos animais, das crianças. Ele está lá. Mas como? Deus está lá presente e permite. Deus é misericordioso. Se Ele permitiu, tem misericórdia no ocorrido. Mas como pode ter misericórdia em algo que devasta vidas, que arrasa cidades, que ceifa sonhos e uma construção, às vezes, de uma vida de muito sacrifício? Deus é bondade infinita. Se Ele permite que aquilo lá aconteça, é porque é bom. Bom para quem? Para todos os envolvidos. A nossa visão é muito míope. Nós só enxergamos o que está muito perto do nosso nariz. O que está aqui, nesse redondinho de uma encarnação. Mas a nossa doutrina dilata essa compreensão e essa visão. Por isso, precisamos compreender, e uma das leis necessárias para a nossa compreensão e aceitação de tudo que nos acontece e acontece ao nosso redor, é a lei de causa e efeito. Não existem vítimas. Deus está lá. E a sua justiça é infinita. Para Deus não existe olho por olho, dente por dente. Isso era pena de talião. Jesus, portador, carta viva do Pai para nós, inaugurou a era do amor. Se nós ainda precisamos passar pelas vicissitudes,
como aquele povo que lá está. É porque não acordamos a consciência para as leis. E às vezes, a única lição que compreendemos é a da dor. Por isso, meus irmãos, precisamos acordar as nossas consciências. Porque nós não temos que ter sofrimento nem para resgatar débitos. Mas quando nós acreditamos que precisamos sofrer o que fizemos ao outrem, nós vamos sofrer. Porque quem atrai desde a junção, desde a concepção, o corpo é o espírito. Nós atraímos o corpo que precisamos para responder aos nossos apelos. Então, se eu cortei a perna de alguém em outra encarnação e eu acredito que para eu me redimir eu tenho que vir sem perna, eu vou escolher um corpo desta forma. Mas e se eu aprendo e eu percebo que cortar a perna do meu irmão é algo abominável, que foi um enorme equívoco e que eu não quero mais, eu posso vir para a encarnação e escolher desenvolver pernas biônicas, próteses, ser um médico ortopedista, e eu vou ajudar a milhares de pernas serem reconstruídas. Tudo vai do que a gente acredita. Se eu aprendo a lição, eu não preciso da dor para me ensinar. Por isso é tão importante nós atendermos ao Espírito de verdade, que vem na codificação da doutrina espírita nos falar: espíritas, amai-vos. Quando eu aprendo a amar, eu não preciso sofrer. Disse-nos Jesus: o amor cobre a multidão dos pecados. E a segunda mensagem do Espírito de verdade: espíritas, instruí-vos. Porque é só através da instrução, quando nós deixamos a ignorância de lado e aprendemos como rege a sinfonia da vida através das leis, esse Pai que está nos céus, eu não tenho mais medo. E eu começo a ver a esperança em todos os momentos. Por isso o tema é tempo de esperança, porque é tempo de acordar a consciência e deixarmos de acreditar que precisamos sofrer para evoluir. Nós precisamos sofrer para acordar a consciência. Quando essa consciência está acordada, nós começamos a evoluir rapidamente, porque já não queremos mais errar, porque sabemos que cada erro dói em nós, porque sabemos que cada erro que nós cometemos, nós nos afastamos desse irmão, nos desconectamos do sentimento do nosso irmão. E o que faz isso em nossas vidas? Nos desconectamos do Pai. E onde está o Pai? Não. As religiões de outrora nos fizeram acreditar que o Pai estava lá nos céus, no alto. E nos venderam a intermediação, desde as indulgências, as pagas para trabalhos, para missas, para que o religioso fosse esse intermediário. Nós já aprendemos com a doutrina espírita que não precisamos de intermediários. Nós ainda temos atavismos em nós, ideias, hábitos arraigados de pedir. Antes eram para os deuses, para os oráculos, depois vieram os santos. E mesmo quando chegamos na doutrina, ainda cultuamos
imagens que estão em nós. Tudo bem. Tudo a seu tempo. Ficamos doentes, ai, doutor Bezerra de Menezes. Um bichinho está doente, ai, meu Francisco de Assis. Não é? Num desespero, chamamos esse ou aquele mentor. A coisa está feia, chamamos Zé Grosso. Natural em nós. Nós precisamos saber que não precisamos de intermediários. Podemos ir direto ao Pai nesse petitório. Por quê? Porque Ele está. Nós estamos no Pai e Ele está em nós. Não precisamos ir ao Pai. Precisamos ir ao Pai. Para dentro, para nossa conexão íntima. Nessa busca íntima de nós mesmos. Porque quando nós vamos para o nosso íntimo, lá está Deus. Nas virtudes que temos, nas potencialidades que Deus colocou em nós. Por isso, que precisamos aprender através da meditação sobre os temas, do estudo, para compreendermos que quando eu faço algo de errado, não é o outro que eu faço, senão a mim. Eu firo essas leis que me regem. E eu me desequilibro, porque eu me desconecto da rede, que é o amor do Pai, que a todos nivela e a todos vincula. Não existe eu sem você, né? É até poético, tem em música. Só existe nós. Quando nós compreendermos isso, o sofrimento se vai. Mas o tema é esperança. A palavra esperança tem sua origem no latim. Ela é derivada de spes, que tem o significado de confiança em algo positivo. Esta palavra latina também deu origem ao verbo sperare, que veio dar origem ao nosso esperar, que em latim significava ter esperança. No Espiritismo, a esperança torna-se uma força inovadora. A expectativa de que a vida continua além túmulo e que não seremos levados nem para o céu e nem para o inferno, dá-nos confiança sem limite na infinita bondade de Deus. Então nós, espíritas, precisamos ter essa confiança na vida, sabendo que só vai nos acontecer aquilo que for bom, útil e justo. É algo que a gente não pode esquecer. Tudo que nos acontece, o Pai sabe, o Pai permite, e se Ele é bom e justo, é porque é bom e justo para nós. Diante disso, a gente precisa ter mais confiança na vida e ter esperança e olhar se eu estou sofrendo, e nós estamos sofrendo sempre, porque a consciência ainda não aflorou e porque estamos imersos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda ultrapassa o bem. E a gente pensa, é mesmo, né? Tem tanto assassinato, tem tanta coisa. Não, não é esse não. É o mal que está dentro de nós. São as mortes que nós damos causa ao sonho do outro, ao dia do outro, muitas vezes, com a nossa ignorância, com a nossa irritação, como foi lida ali no preparo de ambiente. Quantas vezes a gente azeda o dia de alguém porque damos uma resposta torta? É esse mal. É o egoísmo, é a vaidade, é a prepotência. É esse mal que no nosso mundo de provas e expiações está maior do que o bem. Mas a gente está mudando. Nós já despertamos muita coisa boa em nós, mas podemos fazer mais. Por isso é necessário olharmos, fazermos essa conexão com o divino em nós.
Porque a bondade está dentro de nós. A caridade está dentro de nós. O altruísmo está dentro de nós. A solidariedade está dentro de nós. Olha que movimento lindo de solidariedade está acontecendo no nosso Brasil e mundo afora. Museus de outros países ajudando, né, já se propondo a ajudar os museus do Rio Grande do Sul que foram atingidos. Então a gente vê solidariedade, inclusive, de outros povos. Porque todas as virtudes são do humano. O que não é do humano? Os vícios. A maldade não é nossa. Se a gente ainda está fazendo mal para alguém, é porque a gente não está na nossa potencialidade de humano. Porque a nossa potencialidade de humano é a bondade. É a beleza da alma. Porque nós somos deuses com D minúscula. Jesus já nos disse isso. Vós sois luzes. Fazei brilhar a vossa luz. E é isso que precisamos fazer. Brilhar essa luz que está dentro de nós. Somos solidários, somos fraternos. Somos caridosos, somos misericordiosos. Porque tudo isso o Pai colocou dentro de nós. Se eu estou sendo egoísta, se eu estou sendo orgulhoso, prepotente, mesquinho, opa, eu não estou sendo eu. Eu estou manifestando algo que não é real. É uma ilusão. É do ego. O ego é a periferia da alma. O íntimo nosso é o self. O self é a nossa ligação com o divino. É onde está a nossa luz. Nós precisamos brilhar a nossa luz. Cada vez que nos afastamos dessa luz, nós entramos em trevas. Quando alguém nos faz algo que nos magoa, que nos machuca, nós precisamos olhar para esse outro e olhar, ele não está sendo humano. Ele não está nele. Porque ele é igual a mim. Nascido para as virtudes e os valores morais. Então precisamos todos nós cairmos em si. Que é cair nesse self, essa ligação com o divino. Como disse aqui, nós não vamos para o céu nem para o inferno, não existe isso. Existe uma consciência que quando está fazendo tudo o que pode para demonstrar esse divino, está em paz. Se eu estou sendo a melhor pessoa que eu posso, estou me esforçando para ser cada vez melhor, eu estou em paz. Ah, mas eu ainda não sou aquela pessoa perfeita que eu gostaria de ser. Calma. Acolhe a sua humanidade. Vamos lembrar do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu já não quero, esse eu ainda faço. Alma valorosa, preparado para ser o disseminador do cristianismo. Nós, humanos, como Paulo, temos que acolher a nossa humanidade. Isso é ser humilde. É saber quem somos. Saber que já não estamos tão próximos da origem, quando fomos criados simples e ignorantes, que já avançamos, mas saber que ainda falta muito para chegarmos até o Mestre, que é a nossa destinação. Sermos um Cristo. E dessa forma, acolhermos essa humanidade. Mas não é acolher a humanidade e ficarmos tranquilos. Um dia eu evoluo. Não. É fazer agora. É acordar a consciência agora. Por quê? Quanto mais cedo acordarmos essa consciência, menos sofreremos.
Na questão 961 do nosso Livro dos Espíritos, na parte 4ª, que chama Das Esperanças e Consolações, capítulo 2º, Das Penas e Gozos Futuros. Na questão 961, Kardec pergunta aos imortais: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida? O temor? Ou a esperança? E a resposta dos imortais para Kardec: a dúvida nos céticos empedernidos, naqueles que ainda se comprazem em serem daquela forma. Eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, vou morrer assim. Não levo desaforo para casa. Ou então, eu aprendi assim, vai ser assim. Né? É assim que eu acho, é assim que eu penso. O temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Quando a gente vê o temor nos culpados, qual vai ser o nosso estado quando desencarnarmos, né? Quando a morte do corpo nos acolher? A culpa, nós precisamos compreender que nós fomos criados simples e ignorantes pelo Pai. Será que ao nos criar dessa forma ele não sabia que a gente ia errar? Sabia, né? Por que ele escolheu nos fazer assim? Podia ter feito todo mundo anjo, arcanjos e querubins. Só Cristos. Mas ele escolheu fazer assim. Isso quer dizer que ele conta com os nossos erros. Ele não fica triste quando a gente erra. Quando aqui os Espíritos falam o temor nos culpados, nós precisamos compreender que quando nos sentimos culpados, temos medo. Por quê? Porque o culpado, ele quer castigo. Quando nós nos sentimos culpados, isso na vida já manifestando, nós vamos atrair dor e sofrimento. Pessoas difíceis, situações, acidentes e doenças. Porque a mente é o reflexo do Espírito em todo lugar, nos diz Emmanuel. Quando nós nos sentimos culpados e trabalhamos nessa energia, a gente vai atrair sofrimento. Então precisamos compreender que nós, quando erramos, não somos culpados, porque nós somos ignorantes. Nós, quando erramos, somos responsáveis. É muito diferente a postura do culpado para a postura do responsável. Vamos ver dentro da história do Evangelho de Jesus, dois personagens que personificam a culpa e a responsabilidade. Judas Iscariotes, ao perceber o que fez com Jesus, que ao entregá-lo aos soldados romanos, ele esperava um resultado muito diferente do que aconteceu. Quando vê o seu mestre indo para a crucificação, ele cai na culpa. O que ele faz? Se mata. Culpado. Vamos ver Saulo de Tarso, doutor da lei, perseguia e matava cristãos por amor a Deus, porque ele achava que aquilo era o correto, não por maldade, mas por fidelidade. Só que ele errava o alvo. As portas de Damasco, quando Cristo lhe aparece na sua luz fulgurante, o que faz o doutor da lei? Prostrado de joelhos: quem sois? Sou Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele compreende o tamanho do seu erro. O que ele faz? Se mata? Ele não passa um segundo na culpa. Ele ali tem a postura do responsável, que percebe que errou e na mesma hora quer consertar. Senhor, o que queres que eu faça?
Percebem a diferença? Um fica preso na culpa, que não serve para ninguém, só traz dor e desespero para ele próprio e não ajuda ninguém. Ele ajudou o Cristo? Não, ele deu problema para o Cristo, porque assim que o Cristo desencarna, vai buscar Judas, vai ter com ele, porque ficara preocupado. E Saulo adentra Damasco, busca Ananias, se torna o maior precursor do cristianismo, porque era preparado para isso. Percebe o seu erro e vai consertar. Percebem que nós não precisamos ter temor e nos sentir culpados ao desencarnarmos, porque vamos, ao desencarnar, ter todo aquele filme de nossas vidas e vamos com a consciência liberta de espíritos imortais, sem o embotamento do corpo, vamos ter a consciência das bobagens que vamos fazendo pela vida, que talvez hoje a gente já tenha uma leve noção, mas ao desencarnar teremos plena consciência. Nossa, ali, olha o que eu fiz, olha como eu machuquei aquele, olha como eu fui boba ali, olha o que eu provoquei, olha o melindre que eu tive na casa espírita, perdendo tempo ao invés de trabalhar. Mas não podemos nos sentir culpados, senão vamos buscar um local de inferno para carpir a nossa culpa. Vamos ganhar inclusive chicote para se bater, e vai adiantar para quem? Então precisamos conhecer as leis. Nós erramos muito já, e vamos errar mais. Desculpa se alguém achou aí que não erra mais. Só se tiver algum espírito já crístico aqui, aí esse me perdoe, mas nós outros ainda vamos errar muito. O importante é nós tentarmos acertar. Porque na maioria das vezes que erramos, naquele momento, nós achamos que estamos acertando. Não temos essa noção. De vez em quando temos. A gente olha e fala assim, eu sei que isso está errado, mas eu não consigo fazer diferente. E está tudo bem também. E precisamos respeitar o nosso processo evolutivo. Às vezes nós já sabemos que aquilo não é muito correto, mas a gente ainda não consegue fazer diferente. E está tudo bem. Na natureza nada dá saltos. E às vezes nós ficamos na hipocrisia conosco mesmo, achando que a gente já evoluiu, quando na verdade a gente ainda está no estágio anterior. E aí a gente fica se cobrando. Então, o autoconhecimento também é necessário, para que a gente também não ache que já é muita coisa e se decepcione depois. Como irmão Jacó, no livro Voltei, quando ele desencarna, era um espírito atuante, trabalhador assíduo e ferrenho da doutrina, e ele desencarna e fica envergonhado, porque ele vê que ele tinha uma luzinha muito de pirilampo, e via outras pessoas cheias de luzes. Quando o doutor Bezerra vai a ele, que eram amigos, ele fica envergonhado com a luz de doutor Bezerra. E aí encontra uma filha que também estava mais iluminada que ele, e ela conversa, e ela fala para ele, pai, tudo que você fazia era por vaidade, mas eu fazia caridade, era para os outros verem. Mas você fazia isso, era para aparecer, era para se mostrar, era para isso, quer dizer, não era do coração. Mas ele que não tinha o autoconhecimento, por isso que nós precisamos saber quem somos. Não para botar numa tabuleta e sair mostrando para os outros, olha como eu sou aqui ainda egoísta, ignorante, mesquinho, nada disso. Deixa os outros pensarem que a gente já é legalzinho, não tem problema. Mas a gente precisa saber quem é, a tralha que é. Para quê? Porque se eu não sei quais as minhas mazelas, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou despertar a virtude que vai iluminar essa sombra da minha alma? Preciso saber quem eu sou. Cometo um ato e tem que ver, nossa, mas eu fui mesquinha aqui. Nossa, o que eu posso fazer para melhorar? E vamos fazendo. E vamos melhorando. Nós precisamos saber quem somos, né?
Assim, o Espiritismo dá-nos subsídios para melhor compreender a esperança. Não a esperança beatífica do dolce far niente, aquela esperança de ficar, né, contemplando que tudo vai melhorar e eu fico aqui esperando, né? Mas a certeza de que seremos recompensados ou punidos de acordo com o bem ou o mal que fizermos ao nosso próximo. Esse punido também, eu digo mais uma vez, é a nossa autopunição. Porque é claro que quando nós fazemos o mal para alguém e ainda não percebemos, a gente segue em frente, tranquilo. Às vezes a gente nem sabe o mal que fez para aquela pessoa. A pessoa está com ódio da gente, vira a cara, a gente, oh, meu Deus do céu, a gente nem viu. É muito comum isso acontecer. Mas quando nós já despertamos a consciência de alguma forma, quando a gente erra, dá 3 passos, a gente... Não vem uma dor já? É essa a função. Quando nossa consciência começa a despertar e nós começamos a evoluir, porque conhecemos, porque sabemos das leis, nós começamos a ficar incomodados com os nossos próprios atos. Eu costumo dizer que ninguém que começa a estudar um pouco o Espiritismo, seja nas palestras ou nos grupos de estudos ou em casa, erra mais igual. A gente ainda erra e erra muito, mas nunca mais igual. A gente já começa a se incomodar. Aquilo que eu falei, eu já sei que aquilo às vezes é um erro, não consigo fazer diferente, mas eu já me incomodo. Já não tenho mais prazer em fazer aquilo que antes me dava prazer e que era prejudicial ao outro. Então é esse tipo de punição. É a consciência que já começa a gritar e a gente já escuta, porque ela sempre grita. Porque o que é o erro, senão o burlar das leis que nos regem? Não é isso? Porque as leis do Pai, que Jesus personificou no seu Evangelho, nas suas passagens, elas nos regem. Quando nós nos afastamos dela, burlamos qualquer dessas leis, e se a gente quiser conhecer um pouco mais na nossa doutrina, a gente vai buscar lá as leis morais, que estão elencadas. São 10, que engloba praticamente todas as leis do Pai. Quando a gente burla uma daquelas leis, a gente tem uma consciência que grita. Por quê? Perguntou nosso querido Kardec aos imortais: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Então o Pai nos fez simples e ignorantes, mas botou uma bússola para nós acertarmos. Só que nós nos distraímos olhando para fora, construindo altares, botando oferenda, cultuando os deuses, esquecendo de irmos ao interior, onde o Pai está, onde as leis estão. Ali estão os nossos balizadores para a gente olhar. Não adianta consultar os búzios, os oráculos, o tarô para saber como eu me conduzo na vida. Faz uma meditação, faz uma interiorização, vai ao seu íntimo, vai ao Pai. Faz essa conexão e lê na sua consciência o que você precisa fazer para que a sua vida fique maravilhosa, para que você encontre a paz, para que você não tenha sofrimento. Ai, mas eu estou num mundo de provas e expiações, como é que eu não vou ter sofrimento? Teremos dores, sofrimento é opcional, porque o sofrimento é a não aceitação da dor. É quando nós olhamos para a dor e falamos: ela não é minha, por que comigo? Meu pai, olha só, por que acontece isso comigo? Por que eu tenho esse vizinho? Por que eu tenho esse marido, essa esposa? Por que esse filho trabalhoso? A gente não compreende que a misericórdia do Pai nos dando tudo o que a gente precisa. Como falou na lição de abertura, da impaciência. Como é que nós vamos adquirir paciência? Vai fazer download da nuvem? Não, né? É colocando aquelas situações
que nos tiram do sério, no trânsito, na casa espírita, no lar, no almoço de Dia das Mães, no Natal, na casa da sogra, né? Aí a gente é testado. Para quê? Porque a gente só sabe que tem algo quando a gente precisa dele. Nós temos paciência dentro de nós, porque é a virtude. Nós não temos todas as virtudes. Quando a gente está impaciente, a gente não cai em si. A gente não está sendo o que a gente nasceu para ser. Ser humano de excelência. Nós temos paciência dentro de nós. Precisamos acioná-la. Parar de dizer, fulano me tira a paciência. Ninguém tira o que você não tem. E se você tiver, também ninguém tira. O dia que você alcançar a paciência, não tem o que vai fazer você perder. Porque aí você acionou e tomou conta dessa virtude. Se apoderou, deu vazão para que ela fique plena no seu ser. É como a honestidade. Quando você alcança essa virtude, não tem ocasião que faça você ser desonesto. Tem um ditado que diz, né? A ocasião faz o ladrão? Não faz. A ocasião faz o delito, o roubo, o furto. Mas o ladrão, o desonesto, está pronto. Porque uma pessoa que é honesta, a gente vê vários casos que inclusive vão na mídia como coisas excepcionais, né? Pessoa pobre, necessitada, encontra uma maleta de dinheiro e devolve. Meu Deus, devolver. Esse é um ser humano de excelência. Nós somos honestos. Se não estamos sendo, não estamos em nós. Nós estamos no nosso avatar fake. Porque nós somos honestos. Somos bons, somos pacientes, somos esperançosos, porque é Deus que está dentro de nós, dando essa esperança. Esperança de quê? De que seremos um Cristo. E a doutrina espírita é uma doutrina de esperança. Eu sempre conto esse caso do meu mentor, do meu mestre com M minúscula em vida, que já desencarnou, meu tio Gerson Simões Monteiro. Responsável por eu falar na tribuna, que no nosso grupo espírita, que era quase familiar, ele botava todo mundo para falar, né? A pessoa pegou gosto, tá aí. E um dia ele conta que eles faziam, esse meu tio virou espírita na mocidade espírita, começou aí, realmente deu a vida ao espiritismo, e nessa época, jovens adultos, eles formaram um grupo para visitar o presídio lá no Rio, que não existe mais, era o presídio da Frei Caneca. E eles faziam uma reunião espírita aos domingos nesse presídio. E alguns internos iam àquele salão, que podiam, né, tinham autorização para assistir. E um dia ele falou, lá na reunião, que todos que estavam ali, né, todos nós, um dia seremos um Cristo. Quando acabou a reunião, um dos detentos foi a ele e falou, seu Gerson, o senhor falou uma mentira. Falou, que mentira que eu falei? Que um dia todo mundo vai ser Cristo. O senhor sabe quem eu sou? Sabe quantos eu já matei? Aí meu tio virou para ele e falou assim, mas você vai ser um Cristo. Eu, seu Gerson, eu que já matei, você é um Cristo? Falou, vai, meu filho, vai ser um Cristo. Ele falou assim, até eu vou, que fará você. Aí os dois riram, e a partir dali ele virou um super interessado. Ele cumpriu sua pena e virou um divulgador da doutrina. É essa a esperança. Porque para uma pessoa que já errou tanto, que acha que vai para o inferno em outras religiões, olha a esperança que a doutrina nos traz quando diz que somos espíritos imortais, fadados à luz, à felicidade, a sermos Cristos. Ele não estava nele quando matou. Ele viu que podia cair em si, a partir do momento que ele se viu como um ser especial, que somos todos. Porque certamente teria sido a primeira vez
que alguém disse para ele que ele é especial. Quem sempre teve um lar e amor nos seus lares, não sabe o que é ser criado como lixo. Já estive diante de muitas pessoas que foram criadas como lixo e que se acham lixo. É muito cruel receber essa sentença, às vezes, da própria mãe. Você não vai ser nada. Para que você vai estudar, como eu tive um paciente? Aos 10 anos, vendia bala no trem para comprar cadernos e ir para a escola. E quando saía para a escola, ele mesmo lavava a sua roupa para poder ir para a escola limpo. E quando estava saindo, a mãe dizia: para que você vai para a escola? Você nunca vai ser ninguém na vida. E ele acionou a força interna de um filho de Deus. Se tornou um empresário cristão. É lindo nós vermos a capacidade que temos e valorizar a vida e ter esperança, porque vamos ser um Cristo. E não importa o que vai nos acontecer entre hoje e o dia que nos tornarmos Cristos. Temos que ter a esperança que para lá estamos caminhando. Não, medo não. Esperança de ser amanhã melhor do que hoje, de fazer hoje a semeadura mais certa do que fiz ontem. Se hoje eu estou colhendo sementes não muito boas, que eu não sabia que ao plantar iriam ser tão amargas, hoje eu sei. E começa então hoje a minha colheita de amanhã. Procurando ser o melhor ser humano que eu puder. Sabendo que se eu não estou sendo uma pessoa boa, eu não estou em mim. Paciente, eu não estou em mim. Benevolente. Esperançosa. Nada de dizer eu sou impaciente, eu sou imperfeito. Eu estou passageiramente, mas estou caminhando para ser melhor, porque a mente é poderosa e a gente acredita, e o cérebro, ele acredita no que a gente fala e no que pensa. Eu sou Cristo em desenvolvimento. Olha que lindo. Esperança. No livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, eu amo esse espírito e a sua coleção Fonte Viva é maravilhosa. Esse livro faz parte da coleção. Lá no capítulo 75, ele sempre começa com uma tirada do Evangelho de Jesus. Então, esse enunciado está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí Emmanuel vai discorrer sobre essa passagem. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. A esperança é o precursor da fé. Temos que mantê-la acesa. Quando alguém estiver desanimado ao nosso lado, temos que dar essa esperança, porque a esperança vai se multiplicando à medida que vai se dividindo. É como o amor, é como todas as virtudes. Se a gente fica muito tempo do lado de uma pessoa que está alegre, a gente também fica alegre. E ela se multiplica. Então, dar esperança, mas está tudo tão ruim. Não, meu irmão, vai melhorar. Já teve pior. Né? A gente, por exemplo, a minha avó teve 12 filhas. A maioria morreu ainda criança, daquelas doenças que hoje estão erradicadas. Tudo já foi muito pior. É que a gente às vezes se fixa no que não está bom, mas esquece de olhar para o que está evoluindo e está bom.
Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Não façam coro com os pessimistas. Nossa, mas agora, ó, viu a enchente do sul? Daqui a pouco vai ser aqui em Friburgo. Vai ser igual em 2011. Nossa, nós estamos perdidos. Não, não estamos não. Porque agora a gente tem experiência. Agora a gente não vai passar por aquilo, temos sirenes, temos abrigo, não vai fazer aquilo não. Não vamos passar por aquilo não. Vai tudo dar certo. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Quando nós estamos envoltos num problema e não vemos saída, e não conseguimos ficar bem, e a gente não quer saber, não, eu não vou sair porque eu estou com problema, eu estou mal, eu não quero nem ver ninguém. Nós estamos desconectados desse nosso íntimo, ou seja, do Pai em nós. E perdemos a esperança por conta de desconexão. Então lembrar, quando tivermos abraço com problemas, com vicissitudes, opa, peraí, aonde que eu busco a solução? Aonde que eu busco a esperança? Aonde que eu busco a força? É dentro. Eu vou beber na fonte, nessa ligação entre mim e o Pai. É dali que vai jorrar. Eu faço assim, mas é para dentro, tá, gente? É porque eu não consigo enfiar a mão dentro de mim. Então vocês entendem, quando eu fizer assim, que o Pai está dentro de nós. Continua Emmanuel. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então a esperança, ela vem do Pai. Quando a gente fala do alto, é do alto da consciência, né? Desse Pai que está no alto da nossa consciência e que é a fonte da sabedoria. Então quando nós estamos com um problema, se nós vamos à fonte, a gente bebe direto da sabedoria universal. E a gente vislumbra soluções. E a gente aure o quê? A tranquilidade necessária para resolver. Quando nós estamos no caos, no desespero, a gente começa a agir no medo. E nós já falamos, o medo embota o racional. E aí a gente não encontra a solução. Aí fica com mais medo e se desequilibra. E aí se desconecta. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Então veja, não é Janice que fala isso, é Emmanuel. Olha a magnitude, né? Que os erros são próprios da escola evolutiva. Não tem como nós não errarmos. Seria como um aluno começar lá na pré-alfabetização até o nível superior, sem nunca ter tirado uma nota inferior à máxima. É possível? Alguém já conseguiu isso? Ninguém, né? Então somos nós na escala, na escola evolutiva. Nós vamos errar, porque é a forma de aprender. E vocês já repararam que a lição que fica mais gravada em nós é a do erro? Então muitas vezes nós precisamos errar várias vezes até o mesmo erro para compreender aquela lição ficar gravada para nós não repetirmos. Então, é da lei do Pai, né? Que nos criou desta forma. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas,
mas a confiança do Cristo é sempre maior. O Cristo confia em nós. E por quê? Ele já passou pela essa escola evolutiva. Só que faz pouquinho tempo, né? Assim, os espíritos nos dizem que as galáxias, né, onde o Cristo evoluiu, não existem mais. Então, quando a Terra foi criada, ele já era Cristo há muito tempo, né? Tem assim só alguns bilhões de anos. É essa a diferença entre nós e ele. É só de tempo, gente. Mas nós estamos assim, ó, para e passo. Por isso que quando ele olha para nós, ele sabe que nós estamos passando. E ele tem misericórdia, ele tem amor. Sabe, é como nós, com os nossos filhos, né? A gente já passou por tudo aquilo, a gente tenta avisar, mas eles preferem errar para aprender. Somos nós. Jesus vem, toma um corpo de carne, que para ele foi dificílimo se adaptar novamente a um corpo de carne, para vir e nos exemplificar, e nós, passa mais de 2000 anos, a gente faz tudo errado, porque acha que o evangelho é para igreja, casa espírita. É só quando eu vou lá ouvir palestra que eu acho legal, mas lá fora eu faço a mesma coisa que eu já faço em várias encarnações e está tudo bem. Aí vem a dor, ai meu Deus, eu tenho que ir lá tomar um passe. Até quando? Sem mudança? Tem jeito não, gente. O passe é bacana, ajuda, benção, mas a vibração maior do que a vibração do passe é a nossa própria. Então, temos que elevar as consciências, elevando a nossa vibração moral. Aí sim, vamos caminhar. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Esperança. Porque tudo está caminhando para melhor. E vamos olhar para o nosso Mestre Jesus e aceitar o convite quando Ele nos diz: venham a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E depois que fizermos a prece de encerramento, pedir para que todos permaneçam ainda no recinto, que a Clélia tem uma mensagem para passar para vocês. Bom? Então que nós possamos entrar na nossa prece final. Senhor Deus, agradecemos por mais essa noite de atividades realizadas aqui na nossa casa. Que todas as orações que foram aqui feitas possam atender a todos os irmãos necessitados, presentes, ausentes, nossos irmãos em todo o planeta, nossos irmãos no Sul, nossos irmãos que estão agora em momento de aflição, de sofrimento, que possamos emanar correntes positivas na nossa vida de todos aqueles que estão junto conosco, os que também estão distantes, e que ao sairmos daqui possamos chegar em nossos lares, energizados, em paz, para o desempenho das nossas funções na nossa vida diária. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, Clélia tem uma informação aqui para passar. Bom, gente, a gente está sabendo que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é novidade para ninguém. E a gente tinha a perspectiva de fazer um bazar, estava com roupa aqui, mas estava tudo... como a gente recebe a roupa, infelizmente as pessoas não entenderam que as roupas têm que ser selecionadas antes de vir. Tem roupa, calcinha, sutiã e um monte de coisa suja, não pode ir para o lixo, não pode ir para a doação. Ninguém consegue fazer isso. O pessoal do Rio Grande do Sul, ele não tem gente nesse momento, está todo mundo envolvido e quer receber e tem que receber as coisas já de acordo com as caixinhas, né? Idosos, gordos, médio, grande, crianças, né? Tamanhos, etc. e tal. E a gente teve assim, um carinho muito grande da Jade, da Miriam, da Valesca e da Jaqueline, irmã da Miriam, para selecionar um monte de caixas, né? Tudo etiquetado, tudo indicado.
para que os correios... Tá por tamanho, sabe? Para que as pessoas já recebam aquilo ali, já sabem que podem pegar a roupa ali certinho. Do contrário, a gente não é legal isso, né? A gente não pode tirar o lixo da nossa casa e jogar para as pessoas que estão necessitadas. E aí, a gente quer agradecer mesmo a Miriam, a Jade, a Valesca, né, a Jaqueline, por esse carinho. Além disso, a gente tem uma outra coisa que tem que resolver, a entrega nos correios. Está tudo na casa da Miriam. Gente, não me pergunte o endereço não, que eu sei falar onde que é, mas não sei o endereço. A Miriam sabe. Tem que saber, né, Miriam? Espero que saiba, né? Aí ela tá tudo encaixotado. O que a gente precisa? De carro e braços para pegar as coisas na casa da Miriam e deixar nos correios. Nos correios até eles ajudam. Não? Alguém me falou que ajudaram. Mas é bom sempre assim, que possa ir com outra pessoa ou que tenha braços fortes para ajudar. Eu sei que alguém levou nos correios, Luiz Sérgio, por exemplo, a gente por enquanto teve ajuda da Asma, né, com o carro, do Luiz Sérgio, né? Mas a gente precisa muito mais. A gente precisa de gente. Porque, por exemplo, eu tenho carro, mas como eu estou fraturada, eu não posso fazer movimentos. Então, tem algumas pessoas que realmente não podem, mas tem os que podem. Quem puder, respeitando o horário lá onde trabalho, a gente sabe que existem, né, pessoas que trabalham, mas se puder dar uma ajuda para que a gente mande de uma vez, porque não adianta chegar com muito atraso, né? Por enquanto, a gente está mandando as roupas selecionadas. E o que está acontecendo no Sul com essas roupas que não servem é uma quantidade enorme, fica quase 1 tonelada de roupa que não serve. E vai ficar na natureza. Fora. Então, eles têm que pagar os descartes. É uma coisa assim, é uma coisa que infelizmente nós não aprendemos a fazer isso. Está muito frio, agasalho é necessário, cobertor é necessário, roupa de cama. Eles perderam tudo, né? E nos lugares onde eles são acolhidos, não tem material de limpeza, tem até a Freelog, está levando, que estão deixando na casa ali no General Osório, Mademoiselle, né? Alimento a gente está deixando lá, mas as roupas a gente estava deixando no correio aceita toda a doação, e o correio, não é só roupa. Mas é preciso que tenha gente para levar. Aí o que a gente queria lembrar é que ainda existe uma divulgação muito contra a nossa casa em termos de que não existimos mais, que acabamos. Eu não sei como as pessoas podem ser cruéis e negarem auxílio. No entanto, a nossa casa trabalha todos os dias, temos várias atividades. A gente tem a palestra na segunda-feira, né? A gente tem um passe, aguinha frutificado. A gente tem um atendimento fraterno com a entidade, que são poucas pessoas que são atendidas, na verdade, porque são limitações nossas mesmo. Na quarta-feira, nós temos, aliás, na terça-feira à tarde, desculpa, nós temos o pessoal da Dona Joana. Nós emprestamos espaço para o pessoal da Dona Joana para fazer aquele trabalho específico que a Dona Joana faz, que ajuda muita gente, inclusive visita doentes, hospitais, né, com as rezadeiras, né, que é um passe, né, e que tem dirigido especificamente para alguma doença. Exatamente. São coisas que a Dona Joana tem, que está passando para as pessoas estão aprendendo. E eu acho válido que todo conhecimento que seja em nome de Deus, né, ele seja aplicado e com excelentes resultados, tá? E a casa é isso, a casa é para fazer o amor, não é para... o nosso objetivo não é ter discriminação, né? É juntar pessoas que querem fazer o bem, que conhecem ervas, que conhecem, né? Antigamente eu me lembro que mamãe criou 10 filhos com chazinhos, né? Graças a Deus ninguém se encarnou naquela época. Na quarta-feira a gente tem um atendimento fraterno, que é maior, começa 2 horas, termina às 5. Quem tiver que passar pelo processo de desobsessão vai ser encaminhado pelo processo de desobsessão. Quem não tiver vai receber orientações necessárias, né? Na quinta-feira, aliás, no sábado,
Luiz Sérgio montou um grupo para o passe magnético, que era feito no Bezerra, que é aquele que é feito em macas, né? Ele faz uma variação e vai fazer o passe magnético, é um passe mais demorado, mas visando também o tratamento das pessoas, os problemas de cada um. Todo sábado, a partir de 2 horas da tarde, né, não houve mudança. E temos também algumas terapias que se acontecem de 15 em 15 dias na quinta-feira, só que esses de 15 em 15 dias na quinta-feira tem que ser horário marcado, e a Márcia é responsável pela agenda, porque tem que dar prioridade àquelas condições piores, né, aquelas situações piores ainda que a gente tem, né, de acordo com a necessidade. Lembrando que a nossa casa, ela vive, né, de doações. A gente tem doações das cestas básicas que a gente repassa, a gente tem aqui algumas coisinhas que vocês veem ali vendendo, né? Mas são coisas que a gente faz o seguinte. Sueli, ela é uma voluntária, né, que a gente tem que agradecer sempre a ela, que faz o aproveitamento do óleo usado para fazer sabão. E o sabão é ótimo. Esse sabão, quando vende, né, não sei quanto está custando agora, R$3. São para ajudar a GEL. E excelente para lavar panela, lavar louça, essas coisas. Para talhar meia, né? As mulheres que trabalham aí sabem disso. Então, quem puder ajudar, né, por favor. Outra coisa também, tem pessoas que se desfazem de colares, etc. E tal, põe ali, vende baratinho, se estourar um pouquinho a gente diminui um pouquinho mais. Mas tudo isso se reveste para papel higiênico, toalhas. Tem muita coisa que a gente faz, que é reaproveitamento, tá? Que as pessoas doam. E, logicamente, a gente tem um gasto enorme aqui. Aqueles que puderem espontaneamente, não é dízimo, por favor, não vão para o céu se comprarem, mas podem ajudar se também não comprarem, não vai para o inferno, mas não é só para ajudar a manutenção da casa, porque o gasto de limpeza, né, o gasto com manutenção da casa é enorme, Janice sabe disso, né? A gente carrega nas costas, mas chega um momento que não dá para carregar sozinho, tem que dividir o peso. Então, quem puder ajudar, a Miriam é a nossa tesoureira, que não tem conta em banco, mas tem uma contazinha que a gente faz o depósito ali, porque a casa não teve nem nunca dinheiro para botar em banco mesmo, não, tá? E são essas as recomendações que eu faço, as orientações que eu faço. Quem puder ajudar, é só falar com a Miriam ali, que ela sabe tudo da casa, tá bom? E a Marta.